99% das obras, das tacadas da sua vida, 99% podem ser erradas. Basta que esse 1% seja a tacada certa para você ter grandes resultados. Isso é o conceito de cauda longa. Então não tenha medo do erro no final do dia, porque quanto mais você errar, maiores são as chances de você acertar em algum momento essa tacada principal, essa tacada que vai mudar a sua vida. Então erre cada vez mais, tente cada vez mais, porque uma hora você vai acabar acertando. Bom, aqui continuamos com a leitura de Psicologia Financeira do Morgan Russell. Vamos da página 76 a 86, entrando no capítulo 6, né? Bom, o capítulo 6 chamado Devagar e Sempre. Se você não me conhece, eu sou o Lucas, estou lendo aqui Psicologia Financeira. Posto os vídeos diariamente, certo? Leio uma parte por dia, posto aqui no YouTube. Não sei muito como fazer, estou começando agora, então eu peço a sua ajuda, a sua contribuição. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, se inscreva no canal, certo? Ativa o sininho para as notificações. Se você quiser, eu também estou lá no TikTok, @LucasMotivacional, faço conteúdos mais curtinhos, mais dinâmicos, frases que eu destaco aqui, coloco lá também diariamente, vai me ajudar bastante, realmente. Já agradeço, pessoal. Bom, então aqui no capítulo 6, ele sempre começa com uma frase, né, que sintetiza a ideia, o tema abordado no capítulo. E a frase aqui, ele diz, abre aspas, você pode estar errado metade das vezes e ainda assim ficar milionário. Fecha aspas. Muito interessante o conceito que o Morgan Russell traz aqui, que é o conceito de cauda longa, né? Bom, ele traz esse conceito através de um vendedor de artes, de quadros, de obras de arte, enfim. E ele conta um pouquinho dessa história. Eu destaquei aqui o resumo dela, né? Que eu achei muito interessante. Diz o seguinte, abre aspas. É possível que 99% das obras de arte que colecionadores como Berggren, o elemento aqui, adquiriram ao longo da vida tenham acabado se mostrando de pouco valor. Mas isso não importa muito. Se o 1% for composto por obras de artistas como Picasso, Berggren podia estar errado na maioria das vezes e ainda assim estar absolutamente certo. Fecha aspas. Ele complementa, tratando sobre o conceito de cauda longa. Diz o seguinte, abre aspas, caudas longas, um pequeno número de eventos acaba sendo responsável pela maioria dos resultados. Fecha aspas. Então, o conceito de cauda longa, que é muito debatido hoje, muito tratado, já vi isso em alguns livros. Pelo que eu entendi aqui, o Morgan Russell nos traz, é isso. É quando poucos resultados compensam muitos, certo? Você tem o diagrama de Pareto, que é aquele diagrama 80-20, que 20% do que você faz compensa 80% do que não te traz resultado nenhum. A ideia é mais ou menos a mesma. Então, no conceito aqui, no exemplo de obras de arte, você vê, 99% das obras, das tacadas da sua vida, 99% podem ser erradas. Basta que esse 1% seja a tacada certa para você ter grandes resultados. Isso é o conceito de cauda longa. Então não tenha medo do erro no final do dia, porque quanto mais você errar, maiores são as chances de você acertar em algum momento essa tacada principal, essa tacada que vai mudar a sua vida. Então erre cada vez mais. Tente cada vez mais, porque uma hora você vai acabar acertando, né? Então, eu acho que é isso que o Morgan Russell vem trazer nessas posições, né? Ele fala sobre o Walt Disney, né? Ele puxa esse exemplo para ele. Diz o seguinte, abre aspas, um Oscar fez Walt Disney passar de mero famoso a celebridade. Em 1938, ele havia produzido várias centenas de obras de filmes. Porém, em termos de negócios, os 83 minutos de Branca de Neve eram tudo o que importava. Então é exatamente isso, né? O Walt Disney, ele destaca aqui, acho que mais de 300 obras antes de Branca de Neve acontecer, né? E 83 minutos, né? O cara produziu sei lá quantas horas de material e só 83 minutos fizeram a real diferença entre o gênio e um cara que só tentou alguma coisa diferente.
Então, persista, tente, erre, né? Porque o efeito de cauda longa, quanto mais tentativas você faz, tentativas diferentes, ele tende a acontecer, né? Não importa os erros que você já teve, importa que você aprendeu com eles e tenta de novo, né? Isso que importa. Por isso que a consistência e a persistência, que é a composição que o Morgan Russell traz aqui, até nos capítulos anteriores a gente falou sobre isso. Se você não sabe do que a gente está falando, eu li, né, todos os capítulos até agora, pretendo ler o livro inteiro, posto vídeos diários aqui no canal. Então, se você está me conhecendo agora, enfim, vai me ajudar bastante você deixar sua contribuição. Se inscreva no canal, certo? Deixa o seu like, deixa o seu comentário, eu gosto de debater no chat. Ativa o sininho para as notificações e me siga também lá no @lucasmotivacional no TikTok. Eu faço conteúdos diários, mais dinâmicos, frases, destaques, enfim. E vai me ajudar bastante. Mas eu acho que é isso, né? A composição, ela tende a acontecer. Quanto mais tempo você persiste em alguma coisa, né? Quanto mais tentativas diferentes você fizer, maior a chance do efeito cauda longa, né? Dos poucos resultados de uma tacada compensar a maioria das outras tacadas. Enfim, para encerrar, ele destaca um trecho aqui, eu destaquei, diz o seguinte, abre aspas: algumas indústrias movidas a eventos de cauda são óbvias. O capital de risco, por exemplo. Se uma sociedade de capital de risco faz 50 investimentos, ela provavelmente espera que metade deles dê errado, que 10 se saiam muito bem, e 1 ou 2 sejam maravilhas que respondam por 100% dos seus retornos no fundo. Exatamente. Então, fecha aspas, já existe esse cálculo, né, para empresas de venture capital, né, aquelas que investem em startup. A chance de dar errado é muito grande, mas eles já esperam com isso. Por isso que eles diversificam os investimentos, né? Porque um daqueles ali vai pagar por todos que eles fizeram até então. Então, é realmente esse o conceito, muito interessante, o conceito de cauda longa, que o Morgan Russell traz aqui. Bom, essas foram as páginas de hoje.